Nós vamos conhecer agora histórias de antigos frequentadores dos cinemas de bairro de Maceió. Em um roteiro narrado por apaixonados pela sétima arte, vamos viajar até uma época onde cada região da cidade possuía uma sala de exibição e tentar entender por que o público se afastou destes cinemas. Entre os anos de 1950 e 1980, Maceió chegou a ter 20 salas de cinema. Eram chamados cinemas de bairro. Lux, Rex, Ideal, Plaza, Royal e São Luís foram os mais famosos templos locais da sétima arte. No passado, alimentaram sonhos e projetos de muitas gerações de alagoanos. Elinaldo Barros viveu como ninguém essa época. O fascínio pela magia da imagem em movimento transformou sua vida. O menino que guardava o dinheiro do lanche e do ônibus para poder ir todos os dias às sessões se transformou em professor, escritor e crítico de cinema. Eu acho que nos anos 50, 99% dos filmes que eu vi foram vistos no Lux, na Ponta Grossa, um cinema grande, imenso, que surgiu em 1948, graças ao empresário Moacir Miranda, que foi um grande empreendedor cinematográfico aqui no estado de Alagoas. O cinema era uma grande festa. Quando a gente chegava no Lux, o Lux começava a sessão 3 horas, 2 da tarde a gente estava entrando no cinema para pegar a a fila de cadeiras que ficava diante da tela. Então nós corríamos para pegar essa cadeira na vã ilusão de que ali a gente via primeiro. Você tem uma ideia. Ali a gente via o filme primeiro. A maioria das antigas salas de cinema ou foi demolida ou está em ruínas. Algumas mantêm um pouco do prédio original e dão lugar a pontos comerciais, lojas e igrejas. O Cine Lux era o maior cinema de bairro de Maceió com 899 cadeiras. Hoje é uma igreja. No dia em que fomos apenas conversar com um antigo frequentador do cinema, fomos surpreendidos por um homem que disse ser pastor da igreja e que não poderíamos filmar mesmo estando na rua. Bem, nós não obedecemos ao pastor. Edberto Ticianelli cresceu na Ponta Grossa e foi um frequentador assíduo do Grande Lux. Todo final de semana a gente estava no cinema para trocar o gibi, para brincar, para assoviar, para fazer as brincadeiras que existiam no cinema, jogar bolinha de chiclete na cabeça um do outro para ficar colado, né? Então tinha toda uma convivência de brincadeira da juventude, né, da meninada no cinema. Seu Hernandes é um morador antigo do bairro e também viveu os melhores momentos do Lux. Vinha gente de toda parte daqui da periferia. Prado, Ponta Grossa, Coreia, Levada. Foram tantos filmes bons. Os Canhões de Navarone, Ben-Hur. Foram muitos filmes bons. O Lux fechou suas portas em 1986 com o filme Rambo 2 e deixou muita saudade. Nós que morávamos aqui na vizinhança, ao marcarmos um encontro com a menina para um namoro, então dizíamos, vamos nos encontrar no Cinema Lux, sexta-feira à noite, sábado à noite. Então era um ponto de referência. O Cinema Lux está na história de quem morou nesse bairro e quem morou em Maceió até meados dos anos 80, quando eu acho que ele fechou. Seu José Bilu é uma daquelas figuras em que 3 horas de conversa ainda é pouco para a quantidade de história que ele tem para contar. Quando eu falo assim no cinema, eu me emociono muito, porque na época, vamos dizer, o Plaza, era aquela troca de gibis, aqueles ventiladores, quando começava aquela gritaria, a turma eu com meus 14 anos, todo mundo gritando quando começava o filme, aí ligava aqueles ventiladores General Elétricos antigos, aí tinha aquele jogo de luz, que o Plaza tinha um jogo de luz muito bonito, e o gongo que fazia tem. Sua grande paixão era o Rex, na Pajuçara, tanto que ele ainda guarda o bilhete da última sessão exibida no cinema. O Rex, ele tinha o formato de um bolo, era o rei do cinema, por isso dava o nome de Rex, rei do cinema. Tinha do lado direito uma parte que ficava, o pessoal, vamos dizer assim, chegava os solteiros, né? E do lado esquerdo era o pessoal que eram casados, aqueles que eram casados ficavam do lado esquerdo. Era ali da turma da Pajuçara, vinha muita gente, a elite frequentava ali. Devido à ação de cupins, o teto do Rex desabou em 1978. Ia passar um filme era um filme para criança, e ia ser uma calamidade que ia morrer muita gente. Eu fico triste porque um cinema daquele, o Rex, era
era para ser a memória. Está ali o Cinema Rex. O Cinema Rex é a coisa mais linda que existia. Eu vivia ali dentro, era um cinema bonito. O São Luís foi o último grande cinema de Maceió a fechar. Sua última sessão aconteceu em 1996. Desde criança, Socorro foi uma apaixonada pelo cinema. E o São Luís, no centro da cidade, foi seu maior amor. O cinema, para mim, é uma grande viagem, sempre foi, né? Literalmente falando, você não só, assim, visualmente é maravilhoso, muito rico, porque você tem locações, cenários, figurinos, né? Som. Para assistir O Exorcista, eu fui disfarçada. Eu fui com a aliança de casada da minha mãe, fiz assim, botei uns óculos, um coque com um amigo meu que era muito mais velho do que eu, porque eu tinha uma curiosidade muito grande. Guilherme também tem uma forte ligação com o São Luís. Lá ele assistiu ao primeiro filme da sua vida. Acordei uma certa manhã com a minha mãe dizendo: Guilherme, vamos ao cinema. Então, para mim, aquilo é uma novidade, eu só estava acostumado com televisão. Então, quando saiu aquela família feliz para o cinema, então, para mim foi uma maravilha. Ter toda uma parafernália de coisas, um local enorme, todo diferente do que eu já tinha visto. Então, isso para mim foi muito forte. Assim como o São Luís, o Cine Plaza também foi um dos grandes de Maceió. Hoje, pouco resta do que já foi um cinema. Criado na segunda metade da década de 40, ele não fugiu à regra e fechou as portas em 1992. 16 anos depois, pouco resta do que foi um dos principais cinemas de Maceió. No lugar da tela de projeção e das poltronas reservadas ao público, destruição, mato, sujeira. Um passado totalmente abandonado. As poltronas sumiram, o teto já não existe. Nos camarotes e na sala de projeção, entulhos. Do espaço em que o projetista usava para visualizar o filme, o que se vê é apenas a destruição de uma memória. A partir da segunda metade dos anos 80, os filmes pornográficos invadiram as salas de cinema de Maceió. O Ideal e o Plaza não resistiram à invasão erótica. As fitas que chegavam muito mais atrevidas, mais ousadas, né? Mais sensuais. E já o público das famílias ficava em casa reservado às novelas, à televisão, e no convívio de casa, das igrejas, já dispensavam mais o cinema, já não era mais viável continuar com o cinema. Os frequentadores dos antigos cinemas de bairro também apontam a falta de segurança como responsável pela migração dos cinemas para os shoppings. O São Luís, ele não resistiu muito. Mas talvez a falta de estacionamento no local, o pessoal ia para o cinema, não tinha onde parar o carro. Questão de segurança. Exatamente, E aí as pessoas que tendo um shopping com um enorme estacionamento, então tinha toda uma praticidade. Mas para muitos, o grande motivador do fim dos cinemas de bairro foi a chegada da TV, do videocassete e do DVD. A televisão foi se consolidando num grande poderio no Brasil. Rede Tupi, Rede Globo, o setor que ia para o cinema, a classe média, o mesmo povão. Então tem dentro de casa aquelas histórias açucaradas, um Brasil que não é o Brasil, um Brasil artificial, de plástico, mas que dominou o imaginário popular. Então com isso a televisão, as televisões com a sua programação, principalmente as telenovelas, foram fazendo com que o cidadão ficasse em casa. E ali na esquina montou uma locadora de VHS, depois passou para DVD, agora pirata. Então isso tudo somado fez com que os cinemas caíssem de plateia.